A novela de hoje começa com uma sequência de tensão. Adriana está tentando reconstruir a própria vida, depois de tudo o que sofreu. Ela ainda carrega as marcas dos anos de injustiça e sabe que algumas pessoas continuam querendo vê-la novamente destruída. Mas o que ela não imagina é que Ademir está prestes a fazer uma ameaça capaz de deixá-la completamente assustada. Em outro ponto da cidade, Ademir caminha pelo estacionamento de um prédio, segurando o celular e falando com alguém. Seu semblante está fechado. Ele parece estar planejando o próximo movimento. Depois de desligar a ligação, ele percebe Adriana se aproximando. Os dois ficam frente a frente. Ademir abre um sorriso irônico. Ademir diz: "Olha só quem resolveu aparecer." Adriana não demonstra medo. "Se você tem alguma coisa para falar comigo, fale logo." Ademir se aproxima. "Eu aconselharia você a tomar muito cuidado com o que está fazendo." Adriana franze a testa. "Isso é uma ameaça?" Ademir responde friamente: "É um aviso. Você já passou anos atrás das grades. Não seria muito difícil fazer isso acontecer novamente." Adriana fica indignada. "Você ainda não entendeu que eu não tenho mais medo de você?" Ademir dá uma risada curta. "Não tenha tanta certeza. Você acha que porque conseguiu recuperar sua liberdade pode simplesmente sair acusando todo mundo? Eu ainda tenho contatos. Ainda conheço pessoas importantes. E, se for necessário, posso fazer você voltar para aquele lugar." Adriana respira fundo, mas dessa vez não recua. "Você pode tentar, só que agora eu sei quem você é. E quanto mais você tentar me destruir, mais provas eu vou encontrar contra você." Ademir fica sério. "Então continue procurando. Só não reclame quando descobrir coisas que preferia não saber." Adriana encara Ademir por alguns segundos e vai embora. Mas a ameaça fica ecoando em sua cabeça. E essa conversa pode marcar o início de uma nova batalha. Porque Ademir parece disposto a tudo para impedir que Adriana descubra os segredos que ainda estão escondidos. Mas enquanto ele tenta intimidar Adriana, outra mulher decide finalmente contar tudo o que sofreu nas mãos do advogado. Sueli procura Dora. Ela chega visivelmente nervosa. Dora percebe imediatamente que alguma coisa está errada. Dora pergunta: "Sueli, aconteceu alguma coisa?" Sueli fica em silêncio. Parece não saber por onde começar. "Eu preciso te contar uma coisa." Dora se aproxima. "Pode falar." Sueli respira fundo. É sobre Ademir. O nome faz Dora mudar completamente de expressão. O que aquele homem fez? Sueli começa a contar como foi assediada por Ademir durante o período em que trabalhava para ele. Ela revela que durante muito tempo teve medo de falar. Sueli diz: "Eu achava que ninguém acreditaria em mim. Ele tinha dinheiro, poder, advogados, e eu era apenas uma funcionária." Dora segura a mão de Sueli. "Você deveria ter contado antes." "Eu sei, mas eu tinha medo." Ele fazia comentários. Tentava se aproximar. E quando eu recusava, começava a me ameaçar de maneira indireta. Dora fica revoltada. Esse homem precisa responder por tudo o que fez. Sueli abaixa a cabeça. O pior é que eu encontrei Adriana recentemente. E quando olhei para ela, percebi que ela também foi vítima dele. Dora fica pensativa. Então talvez vocês duas precisem conversar. Sueli levanta os olhos. Você acha que ela acreditaria em mim? Dora responde. Depois de tudo que Adriana passou, acho que ela é justamente uma das pessoas que mais pode entender você. Nesse momento, Sueli toma uma decisão. Ela vai procurar Adriana. Mas antes que isso aconteça, uma nova descoberta envolvendo Arthur Brandão começa a mexer com toda a história. Enquanto isso, Joel procura Otoniel. Desde que o retrato de Francesca apareceu, o rapaz não consegue tirar aquela imagem da cabeça. Ele quer respostas. Joel pergunta: "O senhor conhecia minha mãe de verdade?"
Otoniel fica desconfortável. Conheci? Então por que nunca me contou tudo? Otoniel respira fundo. Porque algumas histórias são difíceis demais para serem contadas. Joel insiste. Eu passei a vida inteira sem saber quem era meu pai. Agora descubro que minha mãe esteve ligada à família Brandão. E todo mundo parece saber mais sobre o meu passado do que eu. Otoniel olha para Joel com tristeza. Sua mãe queria proteger você. Proteger de quem? Otoniel demora para responder. Dos Brandão. Joel fica perplexo. Da Pilar? Otoniel não responde diretamente. Mas o silêncio já diz muita coisa. Joel entende. Então ela sabia que Pilar era perigosa? Otoniel finalmente confirma. Sua mãe sabia que aquela família era capaz de fazer coisas terríveis para manter dinheiro e poder. Joel aperta os punhos. Então ela morreu protegendo um segredo. Otoniel olha para o rapaz. Talvez. Mas existe uma coisa que você ainda não sabe. Joel pergunta. O quê? Otoniel se aproxima. Francesca deixou algumas respostas antes de partir. E talvez essas respostas estejam começando a aparecer agora. Joel fica completamente intrigado. Onde estão essas respostas? Otoniel apenas responde. Ainda precisamos descobrir. E essa conversa deixa uma pergunta no ar. O que Francesca realmente sabia sobre Arthur e Pilar? Pedro procura Kleber. Ele chega carregando uma pasta cheia de documentos. Kleber percebe imediatamente que alguma coisa mudou. O que aconteceu? Pedro coloca os documentos sobre a mesa. Eu voltei a estudar o caso do Arthur Brandão. Kleber fica surpreso. Você está falando sério? Muito. Pedro abre uma das pastas. Quanto mais eu analiso aquele processo, mais coisas não fazem sentido. Kleber pergunta. Mas o caso não estava encerrado? Pedro responde. Oficialmente sim, mas para mim não. Kleber olha para os documentos. Você encontrou alguma coisa? Pedro fica alguns segundos em silêncio. Ainda não. Mas encontrei inconsistências. Depoimentos, documentos que não batem. E uma coisa principalmente, o laudo que determinou parte da versão oficial da morte do Arthur. Kleber arregala os olhos. Você acha que o laudo foi manipulado? Pedro responde. Eu não sei, mas vou descobrir. E se alguém adulterou aquele documento, essa pessoa pode ter ajudado a construir a mentira que destruiu a vida da Adriana. Kleber fica preocupado. Pedro, mexer nisso pode ser perigoso. Pedro fecha a pasta. Depois de tudo que fizeram com a Adriana. Eu não vou parar agora. Enquanto Pedro reabre o caso, Pilar recebe uma visita inesperada. Carmita aparece diante dela. Pilar pergunta. O que você descobriu? Carmita olha para os lados antes de responder. É sobre Adriana. Pilar imediatamente demonstra interesse. Fale. Carmita revela. Ela está trabalhando em um restaurante. Pilar fica surpresa. Trabalhando? Sim. Pilar começa a sorrir. Então a grande Adriana Brandão voltou à vida, mas precisou trabalhar em um restaurante para sobreviver. Carmita pergunta. Você pretende fazer alguma coisa? Pilar responde. Talvez. Porque se Adriana está tentando reconstruir a vida, eu posso fazer questão de destruir novamente. Pilar pega o telefone. Mas antes de fazer qualquer ligação, ela pensa em algo ainda mais cruel. Se ela está trabalhando naquele restaurante, talvez seja justamente ali que eu consiga chegar até ela. Pilar começa a preparar um novo movimento contra Adriana. Mas ela ainda não sabe que Pedro está investigando o passado de Arthur. E muito menos imagina que uma descoberta envolvendo o antigo perito do caso poderá colocar toda a sua história em risco. Enquanto Pilar começa a pensar em uma maneira de usar a informação sobre Adriana contra ela,
Pedro continua mergulhado nos documentos relacionados à morte de Arthur. O advogado Kleber observa Pedro folheando antigas cópias do processo. Há uma fotografia de Arthur sobre a mesa. Ao lado dela, o laudo pericial. Pedro passa os olhos pelo documento mais uma vez, até que para em um determinado nome. Ele franze a testa. Pedro diz: Kleber, olha isso. Kleber se aproxima. O que foi? Pedro aponta para a assinatura. O perito que assinou esse laudo. Kleber pega o documento. O que tem ele? Pedro responde: Eu já vi esse nome antes. Kleber fica pensativo. Onde? Em uma investigação antiga sobre fraude pericial. Kleber imediatamente muda de expressão. Você está dizendo que o homem que examinou o corpo do Arthur já estava envolvido em problemas? Pedro confirma. E isso não é tudo. Pedro começa a pesquisar outros documentos. Depois de alguns minutos, ele encontra uma notícia antiga. Seu rosto fica completamente sério. Pedro lê: Perito investigado por participação em esquema de manipulação de laudos. Kleber arregala os olhos. Pedro continua lendo, até encontrar a informação mais assustadora. O homem havia sido encontrado morto. Kleber pergunta: Quando? Pedro responde: Pouco tempo depois de começar a colaborar com a investigação. Os dois ficam em silêncio. Kleber percebe a gravidade. Você está pensando no que eu estou pensando? Pedro fecha a pasta lentamente. Estou. Talvez o homem tenha descoberto alguma coisa. Talvez tenha decidido contar. E alguém pode ter feito ele desaparecer antes que pudesse falar. Kleber olha para Pedro. Isso muda completamente o caso. Pedro responde: Exatamente. Se esse laudo foi manipulado, a versão oficial sobre a morte do Arthur pode ser uma mentira. E se alguém mandou matar o perito, então essa pessoa tinha muito a perder caso a verdade viesse à tona. Pouco depois, André também começa a investigar o passado do perito. Ele conversa com uma fonte que trabalhou na época da investigação. André pergunta: Você tem certeza de que ele estava envolvido nas fraudes? A pessoa responde: Não tenho apenas certeza, eu vi documentos. Ele recebia dinheiro para alterar conclusões. Às vezes, um resultado precisava apontar para um lado, e ele fazia exatamente aquilo que mandavam. André fica perturbado. E depois ele foi encontrado morto? Pergunta André. Sim. Acidente? A fonte hesita. Foi o que disseram. André percebe a hesitação. Mas você não acredita nisso. A pessoa responde: Ninguém que conhecia aquele homem acreditou. Ele estava assustado nos últimos dias. Dizia que tinha descoberto algo grande. Algo envolvendo uma família poderosa. André imediatamente pensa nos Brandão e pergunta: Ele chegou a citar algum nome? A fonte olha para os lados. Não diretamente. Mas falou uma coisa. André pergunta: O quê? Disse que havia um laudo antigo que poderia destruir a vida de pessoas muito importantes. André sente um frio na barriga. O laudo de Arthur Brandão? Pergunta André. A fonte permanece em silêncio, mas o silêncio é suficiente. André entende. Agora a investigação ganha uma nova dimensão. Porque, se o perito realmente foi silenciado, alguém pode ter passado anos protegendo um segredo. E Pedro está cada vez mais perto de descobrir quem. Enquanto Pedro se aproxima perigosamente da verdade, Bruna enfrenta outro problema. Seu relacionamento com Pedro está ameaçado. Ela percebe que Pedro está cada vez mais envolvido com Adriana e com as investigações, e decide agir. Bruna conversa com uma pessoa próxima. Eu não posso perder o Pedro agora. A pessoa pergunta: Mas o que você pretende fazer? Bruna responde: Se ele descobrir que eu estou bem, ele vai perceber que não precisa ficar ao meu lado. Ela olha para os medicamentos e fica pensativa.
Bruna diz: Pedro precisa acreditar que eu ainda preciso dele. A partir daquele momento, Bruna começa a prejudicar o próprio tratamento para prolongar sua recuperação. A intenção dela é fazer Pedro continuar preocupado, presente, emocionalmente ligado a ela. Mais tarde, Pedro chega para visitá-la. Como você está hoje? Bruna força uma expressão de sofrimento. Não estou muito bem. Pedro imediatamente se preocupa dizendo: o médico disse que você estava melhorando. Bruna responde: eu também achei, mas talvez eu tenha piorado. Pedro segura a mão dela. Você precisa seguir o tratamento corretamente. Bruna desvia o olhar. Eu estou tentando. Mas não quero que você vá embora. Pedro fica em silêncio. Eu não vou abandonar você. Bruna sorri discretamente. Mas quando Pedro se afasta, a expressão dela muda. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Bruna acredita que está conseguindo manter Pedro ao seu lado. Mas existe um problema. Quanto mais ela manipula a própria situação, maior será a queda quando Pedro descobrir a verdade. Você não concorda? Apesar de todas as preocupações, Pedro recebe uma notícia positiva sobre a saúde de Bruna. O médico o encontra no corredor. Pedro, tem uma atualização. Pedro imediatamente pergunta: é alguma coisa ruim? Não, pelo contrário. Ela está reagindo melhor do que esperávamos. Pedro respira aliviado. Graças a Deus, responde Pedro. O médico continua. Se ela continuar evoluindo dessa maneira, podemos pensar em uma nova etapa do tratamento. Pedro sorri. Essa é a melhor notícia que eu poderia receber. Ele entra no quarto e pergunta: Bruna, você ouviu? Ela olha para ele sem entender e pergunta: o quê? Você está melhorando. Bruna demonstra felicidade, mas por dentro sente medo, porque aquela notícia significa justamente o contrário do que ela queria. Se melhorar rápido demais, Pedro pode começar a perceber que não existe motivo para continuar tão próximo dela. Ela então responde: eu só consegui porque você ficou comigo. Pedro sorri e fala: você precisa acreditar que consegue por você mesma. Bruna o observa em silêncio e percebe que terá que agir ainda mais rápido. Mais tarde, Dora chega à academia de dança. Ela está concentrada em seus afazeres quando percebe uma presença conhecida: Ademir. Ele está ali. Dora fica surpresa. Os dois se encaram. Dora pergunta: o que você está fazendo aqui? Ademir responde: vim resolver uma questão. Dora não acredita. Você não deveria estar aqui. Ademir se aproxima. Eu posso entrar onde eu quiser. Dora rebate. Não quando as pessoas não querem você por perto. Ademir sorri. Você anda muito corajosa ultimamente. Dora responde: depois do que Sueli me contou, eu não tenho mais medo de você. O sorriso de Ademir desaparece. Então Sueli esteve falando. Dora percebe a ameaça. Ela contou o que você fez. Ademir se aproxima ainda mais. Tome cuidado. Dora não recua. Quem precisa tomar cuidado é você. Porque agora existem pessoas dispostas a falar. Ademir fica furioso. Mas antes que possa responder, uma funcionária aparece. Está tudo bem aqui? Dora olha para Ademir. Está. Ademir dá meia volta. Mas antes de sair, ele diz: isso ainda não acabou. Dora responde: para você, talvez esteja apenas começando. Enquanto isso, Pilar procura Carmita novamente. Ela quer saber cada detalhe sobre Adriana. Pilar pergunta: você tem certeza de que ela está trabalhando naquele restaurante? Carmita confirma: tenho. Pilar pergunta: e quem está ajudando ela? Carmita responde: não sei exatamente, mas ela parece estar tentando reconstruir a vida. Pilar sorri. Reconstruir?
Não enquanto eu estiver viva. Carmita percebe que Pilar está planejando alguma coisa. O que você pretende fazer? Pilar responde: ainda não sei, mas descobrirei. Ela então pergunta: e Pedro? Carmita hesita. Ele continua próximo dela. Pilar fecha o semblante. Eu sabia. Essa mulher está recuperando tudo. Primeiro a liberdade, depois Pedro. E agora provavelmente quer recuperar o nome que perdeu. Carmita pergunta: você acha que ela pode voltar para a família? Pilar olha friamente para ela. Não. Porque enquanto eu puder impedir, Adriana jamais terá paz. No fim do dia, Adriana está saindo do restaurante quando percebe alguém esperando por ela. Ela fica surpresa e pergunta: Yuri? Ele sorri. Eu precisava falar com você. Adriana pergunta: aconteceu alguma coisa? Yuri responde: talvez. Mas não quero falar sobre isso aqui. Os dois caminham alguns metros. Adriana percebe que ele está preocupado. Você está estranho. Yuri finalmente revela: eu ouvi uma coisa sobre o caso do Arthur. Adriana para imediatamente. O que você ouviu? Yuri olha para os lados e diz que o perito responsável pelo laudo da morte dele tinha problemas. Adriana fica completamente séria. Que tipo de problemas? Yuri continua: fraudes. Adriana sente um arrepio. E onde ele está agora? Yuri responde: morto. Adriana fica sem palavras. Yuri continua. E parece que ele estava prestes a revelar alguma coisa. Adriana percebe que isso pode mudar tudo. Adriana diz: então talvez o laudo que me condenou... Yuri completa: tenha sido manipulado. Adriana respira fundo. Depois de 6 anos pagando por um crime que não cometeu, talvez finalmente exista uma prova capaz de limpar seu nome. Mas ela ainda não sabe que Pedro também está investigando exatamente a mesma pista. E quando os dois juntarem as informações, uma verdade enterrada durante anos poderá vir à tona. Adriana acreditava que sua maior batalha havia sido sobreviver aos anos de confinamento. Mas agora começa uma guerra ainda maior, porque o passado de Arthur está sendo reaberto. O perito que assinou o laudo está morto. Sueli está disposta a denunciar Ademir. Bruna começa a manipular o próprio tratamento para não perder Pedro. E Pilar acaba de descobrir onde Adriana está trabalhando. Só que o maior perigo ainda está por vir. Porque Pilar vai descobrir que Adriana e Yuri estão investigando o passado de Arthur e poderá tomar uma atitude desesperada para impedir que a verdade seja descoberta. E quando parecia que Adriana finalmente teria um pouco de paz, uma nova descoberta pode colocar tudo de cabeça para baixo. O caso de Arthur Brandão volta a ser investigado, e a morte do perito que assinou o antigo laudo levanta uma pergunta assustadora. Será que alguém está tentando apagar as últimas provas da verdade? Mas isso não é tudo. No próximo capítulo, Adriana poderá descobrir que Yuri sabe muito mais do que aparenta, enquanto Pedro se aproxima cada vez mais de uma verdade que pode comprometer pessoas poderosas da família Brandão. E tem ainda Sueli, que decidiu contar o que sofreu com Ademir. Será que essa revelação será suficiente para derrubar de vez o advogado? Não perca o capítulo de amanhã, porque uma nova pista pode revelar quem está por trás de todo esse mistério. Se inscreva!